Olá, eu sou Poliana Vieira e faço parte da Paróquia São Paulo Apóstolo desde criança. E quero convidar você para juntos conferirmos o documentário da Paróquia São Paulo Apóstolo. Lembrando que todo ele foi inspirado no livro Jubileu de Ouro da Paróquia São Paulo Apóstolo, escrita pelo padre Luciano Brito e também pelos acervos daqui da nossa paróquia. Vamos lá conferir o documentário. Mas antes da gente seguir em frente contando a nossa história, deixa eu te explicar como é formada uma paróquia. Uma das principais tarefas de uma igreja é pregar o evangelho e com alegria. Pois bem, a partir do momento que existe um grupo de pessoas com essa intenção, evangelizar, rezar o Santo Terço, discutir a palavra de Deus, já demonstra um ardor missionário e um perfil de uma comunidade cristã. Ou seja, a partir de reuniões diárias ou semanais, já se pode formar uma capela, onde não precisa de um território próprio com paredes, mas que se tem um local que se reúnam com frequência e no mesmo lugar. Mas vamos voltar à nossa história. Nascia nas terras do Engenho São Paulo, de propriedade do senhor Eduardo Lacerda de Almeida Brenan, um grande loteamento que permitiu a vinda de várias famílias, formando assim uma comunidade. Como moradores, eles começaram a se reunirem, sentindo a necessidade de se abastecer da palavra de Deus. E assim se esforçaram para construir uma capela, onde hoje é o salão paroquial. A intenção primeira era funcionar uma escola de segunda a sábado, e as santas missas aos domingos. Na época, foram realizadas rifas, sorteios e campanhas para a construção da igreja. Com a arrecadação, construíram o que hoje é o altar principal. As missas eram celebradas pelo padre José Maria Rabelo, aqui da paróquia Nossa Senhora da Conceição, nossa vizinha, no Barro. E assim ele se tornou o primeiro capelão. No dia 8 de setembro de 1959, o então arcebispo de Olinda e Recife da época, Dom Antônio de Almeida Moraes Júnior, elevou a capela para a categoria de paróquia, confiando assim o pastoreio para o padre José Maria Rabelo. E junto com a criação da paróquia, junto com todos os paroquianos, ele continuou arrecadando fundos para assim construir toda a paróquia de São Paulo Apóstolo. Ele passou por aqui 3 anos. Foi aí que ele precisou ser afastado e o bispo da época, o Dom Antônio de Almeida Júnior, nomeou o segundo pároco da nossa paróquia, o padre Inácio Vieira da Silva. Ainda na administração, o padre Inácio ele criou a CAVESP, que era a comunidade assistencial vinculada às equipes sociais de Jardim São Paulo, que tinha como intuito assistir todos os carentes da comunidade do bairro. Em 1966, o padre Inácio deixa a paróquia de São Paulo Apóstolo e assim ficamos por quase 2 anos sem pároco, mas nunca desassistidos. Enquanto passamos esse período, o cônego Nestor estava aqui conosco e, em seguida, o padre Frederico Maciel. Em maio de 1968, o então arcebispo de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, nomeou o mais novo pároco, o padre Francisco de Oliveira Rocha, mais conhecido como Padre Rocha, que veio a restaurar a CAVESP e foi responsável pela criação de 3 capelas: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, São Francisco de Assis e Nossa Senhora da Conceição. Ainda durante sua trajetória por aqui na paróquia, foi criado o boletim informativo Florescer, que foi um grande veículo de comunicação de muita importância aqui na paróquia. Ele também foi criador do Conselho Paroquial, entre outras coisas. Em 1981, no mês de agosto, depois de 13 anos, o padre Rocha nos deixa. E assim entra um novo padre, o padre Manuel Piquer Pérez, mais conhecido, mais querido, Padre Manolo. Junto com ele foram criadas as seguintes pastorais, movimentos e grupos.
O EJC, Encontro de Jovens com Cristo, Mãe Rainha, Peregrinas de Fátima, Renovação Carismática Católica, Grupo Jovem Renovação, Pastoral do Batismo, Pastoral da Saúde e a Pastoral da Terceira Idade, a Crisma e a pós-catequese para crianças que já haviam feito a primeira comunhão, e ampliou a Capela de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, realizando outros trabalhos importantes para a obra de Deus até seu último dia na paróquia São Paulo Apóstolo, no ano de 1997. A partir de agora, você confere os depoimentos de alguns padres que por aqui passaram. De Jardim São Paulo e São Paulo Apóstolo, essa comunidade tão querida, foi um dom e um presente de Deus na minha vida. Quando eu saí do convento dos Capuchinhos, fui acolhido nesta comunidade, onde aprendi a ser mais e mais pastor, padre, perto do nosso povo, e aprendi, sobretudo, a vivenciar e celebrar a fé na alegria, que é característica, é a identidade da comunidade de Jardim São Paulo. Eu cheguei na paróquia de Jardim São Paulo, ainda era seminarista, no ano de 1987. Antes eu trabalhava, fazia pastoral na paróquia de Santa Maria Mãe de Deus, no bairro da Macaxeira. Depois o arcebispo da época, Dom José Cardoso, me transferiu para a paróquia de Jardim São Paulo. Fui fazer meu estágio naquela paróquia. Na época, o pároco era padre Monolo, era um jesuíta espanhol. Então, cheguei, fui acolhido por dois grandes paroquianos, dois leigos, que já são falecidos, que foi Damião e Edson. Foram os dois primeiros paroquianos que me acolheram na paróquia de Jardim São Paulo. E ali fiz, durante todo o ano, o meu estágio pastoral. Depois, Padre Monolo teve que ser transferido, o provincial jesuíta o transferiu para a paróquia de Bibiribe e a paróquia ficou sem pároco. E quando eu me ordenei diácono, assumi a paróquia. Fiquei sendo um diácono vigário. Foi uma coisa extraordinária naquela época, foi ao me tornar diácono, assumir a paróquia. E depois do meu estágio diaconal, eu fui nomeado como pároco da paróquia de Jardim São Paulo. Essas são as minhas lembranças que eu guardo no coração da minha primeira paróquia. Também uma coisa singular que aconteceu naquela época, no dia da minha ordenação, que foi dia 19 de março, solenidade de São José, do ano 98, o arcebispo me nomeou já na celebração. Foi uma grande comitiva lá na paróquia de Jardim São Paulo, estava presente e o arcebispo aproveitou a oportunidade e já no dia da minha ordenação ele já me nomeou pároco da paróquia de Jardim São Paulo. Naquela época eu também fiquei interinamente como vigário administrativo da paróquia de São Sebastião no Alto do Pascoal. Eu era pároco em Jardim São Paulo, mas durante, eu acho, quase um ano, eu fiquei também responsável pela paróquia de São Sebastião no Alto Pascoal, que o pároco era um padre irlandês, também foi transferido, e eu fiquei com essa incumbência das duas paróquias. Então foi uma grande alegria para mim, naquele período, de realizar o meu estágio pastoral, como também assumir a paróquia. Foi a minha primeira paróquia, o meu primeiro amor. Jardim São Paulo entrou na minha vida quando eu era seminarista. O padre Maurício era pároco em Jardim São Paulo e, como a gente conviveu antes dele ser ordenado, ele foi meu colega de seminário. Ele era cerimoniário o primeiro e eu era o segundo. E nós trabalhamos muitos anos cerimoniando enquanto seminarista. Quando ele foi para Jardim São Paulo, foi ordenado, foi para Jardim São Paulo, então ele me recebeu como seminarista lá na paróquia. E eu fiz um estágio lá na paróquia de Jardim São Paulo. Eu tenho muita devoção a São Paulo, então eu senti aquilo quase como um sinal de Deus. Eu já tinha passado por outras paróquias fazendo pastoral, mas Jardim São Paulo veio realmente assim como uma luva, quase como um desígnio de Deus na minha vida. Então, fiquei lá como seminarista e fui ordenado em 2001
Em 2001 fui ordenado diácono, dia 19 de março. E no retiro do clero, acredito que foi no mês de julho, o arcebispo me chamou para conversar e queria saber se eu tinha alguma ideia de data e local para a ordenação presbiteral. E eu falei para ele que para mim seria muito interessante dia 21 de novembro. Aí ele perguntou, por que 21 de novembro? Eu disse, porque foi a data do meu batismo. E onde? Eu digo, em Jardim São Paulo, porque eu sou muito devoto de São Paulo e também onde eu fiz pastoral, meu estágio pastoral. Ele de pronto aceitou a proposta de ser ordenado em Jardim São Paulo. Quem estava lá era o padre Fábio, porque o padre Maurício já tinha sido enviado para Roma. Então, o padre Fábio foi que preparou tudo para a minha ordenação presbiteral. Só que havia, e Dom José já tinha externado isso para mim, de que eu seria ordenado padre e ficaria em Jardim São Paulo, por um curto período de tempo, até padre Maurício voltar. Então, eu fui ordenado lá em Jardim São Paulo, na igreja matriz, colocou-se um telão ao lado. Realmente tinha muita gente, foi o primeiro evento na paróquia de ordenação, então movimentou todos os movimentos, grupos pastorais. Foi muito bonita assim, a organização de tudo. Criou-se até um coral com todos os grupos de música. Foi muito bonita a ordenação, foi muito forte para mim. Primeiro porque a sombra daquele que para mim é um exemplo de cristão, que é São Paulo Apóstolo. Depois, a gente acabou se afeiçoando, é lógico, aquela realidade, uma realidade muito desafiadora. Como disse Padre Zezinho em uma de suas músicas, os teus caminhos eu conheci desde pequeno. Como vocês sabem, o meu nome é Padre Sérgio Pereira, eu sou natural da cidade de Bezerros, sou de uma família grande, de 8 filhos, eu sou o terceiro. Claro que desde pequeno a gente sente os sinais de Deus. Quando criança eu gostava de celebrar missas, meus pais muito católicos, e foi crescendo essa vontade e esse desejo. Quando chegou a juventude, então o desejo bateu mais forte, então foi quando eu procurei fazer o meu discernimento. A princípio eu gostaria até de ter sido capuchinho franciscano, mas aí eu vi que não ia dar muito certo. Então fiz a opção por ser padre diocesano. Eu fiz encontros vocacionais em Caruaru, mas a princípio não me agradou muito. Então fiz encontro vocacional aqui em Olinda, Recife. E fui bem acolhido, no ano de 1994. Em 95 ingressei no seminário, fiz o meu propedêutico lá em Olinda. Depois fiz a filosofia e a teologia, 2 de filosofia, 4 de teologia. Fiz pastoral na cidade de Pombos, por 2 anos. E depois pastoral lá na paróquia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, lá no Janga, em Paulista. Depois fui ordenado sacerdote no ano de 2001, em 19 de março daquele ano. Diácono, depois presbítero no dia 8 de dezembro. Depois fui designado em 2002 para Araçoiaba, onde eu pude passar lá 5 anos, exercendo as primícias do meu sacerdócio, uma experiência desafiadora. Depois saí de lá e fui para Tegipió. Em Tegipió eu pude passar 9 anos. E depois eu fui transferido para cá, no dia 19 de fevereiro de 2016. E aqui eu estou há 5 anos e meio. Com certeza fui, sim, bem recebido nesta paróquia, de muitos movimentos pastorais e comunidades também. E com certeza uma experiência muito rica. Eu senti, sim, um bom acolhimento da parte das pessoas. De vez em quando eu já celebrava aqui, também exerço hoje a função do vigário episcopal. Estive aqui celebrando missas, realizando um crisma, e eu creio que isso me ajudou bastante, para que eu não chegasse aqui assim de paraquedas. A acolhida na igreja, com certeza para mim, tem sido sempre muito boa. Está sendo bem desafiante. A paróquia ela é muito boa, mas as pessoas precisam entender ainda. Não só a paróquia de São Paulo Apóstolo, mas a maioria das pessoas necessitam entender que a oração é tudo na vida. Então, o desafio maior
é nós rezarmos e entendermos que Deus está presente sempre em nossas vidas. Sempre é o desafio apresentar para as pessoas os momentos de oração pessoal e comunitária. Então, este é o maior desafio que não só eu, como tenho certeza, o Monsenhor Sérgio, todos os padres que passaram por aqui, mostrarem à pessoa como é importante a oração e a oração. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a PASCOM de São Paulo Apóstolo por essa oportunidade de fazer essa retrospectiva com nós, padres, que passamos por esta querida e amada paróquia de São Paulo Apóstolo, no bairro de Jardim, São Paulo. Minha experiência, creio que é semelhante à de outros irmãos meus no sacerdócio, porque foi a primeira paróquia que nos acolheu no início da nossa caminhada sacerdotal. Tanto o Padre Maurício, o Padre Fábio Paes, Padre Nilson e eu tivemos como primeira experiência pastoral na caminhada sacerdotal essa paróquia tão querida e amada de todos nós, São Paulo Apóstolo. Tudo era muito novo para mim, recém-ordenado, e ter sido presenteado com uma porção do povo de Deus da Arquidiocese de Olinda e Recife, bastante comprometida com a missão e com a dinâmica pastoral. Ali eu saboreei a efervescência de uma catequese de primeira Eucaristia brilhante, de uma pastoral do batismo que se preocupava em ir à fonte da família de cada neobatizado. Eu vivenciei a efervescência de adolescentes e jovens que queriam confirmar a fé, a experiência do ECC, o Encontro de Casais com Cristo, e toda a grandeza do testemunho daqueles que estavam já adultos, nos anos e na fé, nas diversas pastorais e movimentos. Éramos uma paróquia de 10 comunidades e todos procuravam viver a graça do Evangelho, a sintonia com a missão que Jesus nos chama para evangelizar. E que o padroeiro nosso, São Paulo Apóstolo, escreve na carta aos Coríntios, com todo ardor missionário: ai de mim se eu não evangelizar. E assim eu vivi de agosto de 2003 até setembro de 2011, quando tive a graça de continuar a minha missão, ainda no bairro de Jardim São Paulo, mas na recém-criada paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, fruto do dinamismo missionário e pastoral desta paróquia amada de São Paulo Apóstolo, que celebramos, nesta ocasião, o seu jubileu de diamante, 60 anos de criação de ereção canônica. Minha experiência é essa, da alegria de poder constatar a fé e o ardor missionário de um povo, de uma gente que sempre terá Cristo no seu coração. Eu aprendi uma coisa, que o melhor da vida é aquela coisa que se faz pelos amigos. O gosto de dar a troco de nada, porque é a única maneira de ser um pouco alegre e feliz na vida. Isso é o que eu aprendi no Jardim São Paulo, que ainda esperando receber, não recebe. O interesse e o egoísmo não dão lucro. O maior desafio na paróquia foi, eu creio que foi eu mesmo aceitar ser diácono, mesmo aceitar por mim mesmo. Eu que venho desde 95 aqui na paróquia, um bom tempo, nunca imaginei ser diácono de uma paróquia onde eu passei a maioria do meu tempo na paróquia. Então,
manter principalmente, como é que eu posso dizer, manter principalmente o contato com as pessoas depois de ser clero na paróquia. Não é? Manter o mesmo conhecimento, a mesma intimidade, o mesmo respeito, o mesmo amor pelas ovelhas que não são minhas, que são do Padre, mas que também eu tenho, assim, um pouco de vivência dentro dela, um pouco de pastoreio com cada um desses irmãos e irmãs. Amar a todos por igual. Esse é meu lema e penso que deve ser assim para sempre. Ao chegar na paróquia de Jardim São Paulo, eu encontrei, graças a Deus, um bom número de leigos engajados. Porém, as comunidades, salvo engano, eram 6 capelas na época, levavam uma vida de muita independência pastoral. E eu posso dizer que foi o meu grande desafio ali, foi tentar congregar todas as comunidades e a matriz. E graças a Deus, esse desafio foi enfrentado com muita harmonia e nós conseguimos, o pouco tempo que passei em Jardim São Paulo, só passei 4 anos, nós conseguimos fazer este ciclo de comunhão pastoral entre as comunidades, graças a Deus. Então eu posso dizer que o meu grande obstáculo ali foi congregar as comunidades à matriz, coisa que conseguimos e graças a Deus o fruto foi a criação de mais uma paróquia. Nós, na minha época, demos o pontapé inicial no desmembramento da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que fica ali no bairro da Ceasa. Depois, Padre Nilson deu continuidade e Padre Luciano foi que fez a implantação da nova paróquia, fruto desse ciclo de convivência pastoral entre as comunidades. Eu creio que as dificuldades mesmo é a gente ser um verdadeiro sacerdote na paróquia em que a gente abraça, em que a gente aceita, né? Tem suas dificuldades do ponto de vista litúrgico, do ponto de vista social, tem as dificuldades sim de trabalhar com a questão das famílias, da juventude, sobretudo numa cidade grande, onde nós sabemos que tem shopping center, tem praias, tem praças, tem estádios de futebol e tem a igreja. Então não é tão fácil, com certeza é um desafio, mas com a graça de Deus e o amadurecimento espiritual das pessoas, a gente consegue sim trabalhar. E, infelizmente, nós estamos aí há 1 ano e meio com essa pandemia que tem sido difícil para todos nós e eu creio que o desafio seja da gente chamar as pessoas de volta para a igreja. A juventude, sobretudo, as famílias, os outros grupos, movimentos e pastorais, assumir realmente a nossa comunidade com os trabalhos, com as construções que nós estamos aí do salão paroquial e também da capela de auxiliadora. O salão nós começamos desde 2015 ainda com o Frei Rinaldo, e nós ainda não conseguimos terminar. Está bem avançado, mas não conseguimos. Em 2019 conseguimos ali a reforma da capela de auxiliadora, mas ainda falta a parte externa, falta a parte lá de trás, que é a do salão. São esses desafios. Mas eu creio que com a graça de Deus e a compreensão do povo a gente vai chegando lá. As pessoas têm nos ajudado bastante, muito, mas diante da demanda ainda faltam muitas coisas para a gente fazer. Não só eu, mas os que virão depois de mim. Jardim São Paulo é uma paróquia que tem muito trabalho a ser realizado, a curto, médio e longo prazo. Nosso maior desafio, que na verdade foi uma tarefa muito prazerosa, foi corresponder a um anseio antigo da comunidade de ter o seu centro pastoral. Então foi justamente lançar os alicerces e edificar o centro pastoral Dom José Cardoso Sobrinho. Este foi um desafio que continua, já está em fase de conclusão, porém era um sonho antigo, acalentado no coração do nosso povo. Foi um desafio prazeroso e que muito me alegra o coração vê-lo já em fase de conclusão. Desafios nós temos todos os dias que enfrentá-los, mas creio eu que foi o desafio da quantidade de pessoas, uma população grandiosa de um bairro que estava crescendo e que hoje se encontra num ápice populacional bastante elevado, com o aparecimento de vários condomínios. Eu chego hoje em Jardim São Paulo e fico assim encantado de ver tanta gente, tantas coisas oferecidas no bairro. Quando eu cheguei em 2003, nós contávamos na praça com uma lanchonete,
um barzinho, a delegacia, o posto de saúde. E a alegria do sábado com a feirinha, né? Isso era o bairro de Jardim São Paulo em 2003. Hoje eu chego, tem até sushi na Praça de Jardim São Paulo, acho o máximo, né? Tudo isso assim é uma prova de que a comunidade cresceu, né? Ciclovia no bairro, é tudo tão bonito, né? Assim, mais bonito. Mas o desafio era esse, de estar à frente de uma população, na época, de 60 mil habitantes, né, que tanto desafiava a ação pastoral da igreja, a presença sempre crescente de outras igrejas cristãs, evangélicas, mas que estavam chegando no bairro com toda a força. Mas nós, católicos, nos reinventando, né? Tem um episódio fantástico de um pastor de uma igreja cristã que pedia aos seus fiéis que se envolvessem na missão, precisavam evangelizar porta a porta, porque o padre Luciano, todo mês, estava com um santo na cabeça dentro do bairro. Ou seja, a gente saía da missão porta a porta e levava a fé, a devoção de um povo para a rua. Éramos 10 comunidades e a gente festejava os 10 padroeiros, com 10 procissões da bandeira, com 10 procissões do Dia do Santo e tantas outras manifestações da piedade cristã católica que nós lançávamos rua fora. Então isso era um entusiasmo muito grande. E o desafio era esse, estar à frente de uma população tão grandiosa, num bairro de contrastes, como vocês bem sabem, todos nós sabemos, mas que fomos levando, né, comunidades distantes, como Santa Teresinha na Estrada do Curado, mas que a gente levava, né, procurava levar a fé, mas junto com todos os irmãos e irmãs comprometidos com a pastoral. Isso a gente faz, eu quero salientar que todos eram comprometidos. O desafio não era só do padre, o desafio era de todos nós católicos, como deve ser, em toda a comunidade católica, o desafio ser de todos, para evangelizar, para atender melhor, acolher a todos, compreender a todos. São Paulo nos ensina isso, e nós não devemos jamais esquecer os ensinamentos do nosso padroeiro. Bom, eu acredito que a evangelização sempre é um desafio grande. Padre jovem, um desejo de levar Jesus a todo mundo. As comunidades, sempre tive dentro de mim essa necessidade de celebrar a missa para todo mundo, não deixar ninguém sem missa. E às vezes eu tinha que me desdobrar. Eu lembro que sempre no domingo à noite eu já estava cansado, a pressão altíssima. E algumas vezes tive que ser socorrido com a pressão muito alta. Mas por causa disso, porque agitava demais. Jardim São Paulo era um povo muito, eu acho que continua sendo, né? Um povo muito fervoroso, né? A quinta-feira de adoração, nunca esqueça, a igreja super lotada, tinha gente do lado de fora. Era assim, era uma manifestação de fé muito bonita do povo de Jardim São Paulo. Então, aquilo ali era realmente algo que me ajudou muito no início do meu ministério, né? A fé daquele povo, a adoração eucarística, tudo aquilo mexia muito. Foi pouco tempo, até parece que eu passei uma vida em Jardim São Paulo. Mas por quê? Foi muito intenso. Em 2003, o bispo me chamou e disse, você vai para Roma. Minha vida já estava assim, foi de um dia para o outro. Ele estava na ordenação do padre Adriano das Chagas, lá no Cabo, e ele me chamou, eu estava ali para cerimoniar, e ele disse, olha, você esse ano vai para Roma, providencie logo. Foi rápido, coisa de 3 meses eu tive que aprender italiano, eu tive que providenciar a papelada. Assim, eu fui na obediência, lógico, né? Porque eu já estava, tudo estava caminhando, tudo muito organizado. É claro que na minha cabeça, eu estou aqui tomando conta da paróquia para o padre Maurício, porque ele foi para Roma e então ele iria voltar para a paróquia. Então eu sabia que eu era um vigário paroquial, eu não cheguei a ser pároco. Mas assim, eu não esqueço jamais, assim, por exemplo, a construção da Capela de Santa Teresinha, lá que era um desafio grande, né? São Bento,
A gente começou celebrando lá no sítio. Mas a evangelização em si, a gente eu me sentia impotente com uma realidade tão grande como aquela para evangelizar. Mas esse é o desafio, né? Bom, eu vi... tinha uma situação no Jardim São Paulo que o pessoal queria ter oportunidades. E combinava muito bem comigo porque eu queria dar oportunidades. E assim foi. Eu pude fazer a infraestrutura física e o pessoal teve a oportunidade de fazer a infraestrutura humana em cima daquela. E a própria infraestrutura física, as pessoas do Jardim São Paulo intervieram tanto quanto eu. Eu fazia o que o pessoal não podia fazer, mas tudo que o pessoal podia fazer, fizeram. Essa foi o meu grande lucro. A paróquia de Jardim São Paulo, o nosso povo de Jardim São Paulo, é uma comunidade onde tudo que a gente planeja dá certo. Então eu aprendi com a comunidade a viver o otimismo da fé, a viver a perseverança, a viver a partilha, a viver a comunhão, a viver, sobretudo, a juventude da fé, porque tivemos uma grande participação da juventude na vida paroquial, aprender da alegria da fé com as pessoas mais idosas, aprender a ouvir as histórias, aprender a beber da fonte da alegria, da cultura, da arte. Eu digo sempre que a paróquia de Jardim São Paulo é uma grande formadora de sacerdotes. Quem por lá passa fica com o coração marcado pelo amor do povo, pelo aprendizado que lá experiencia, mas, sobretudo, pela fé que é renovada e alimentada sob a intercessão de São Paulo Apóstolo. O maior aprendizado foi em 2000, quando nós fomos, minha esposa e eu, fomos juízes da festa de São Paulo Apóstolo. Foi um grande aprendizado e um grande desafio que vou levar para a vida toda, principalmente 2 irmãos que estavam conosco e que hoje estão na glória, não é? Que o Senhor o tenha recebido de braços abertos. Então, vou levar isso para a vida toda, em agradecimento pelas pessoas que confiaram trabalhar conosco. Uma equipe que realmente deixou muitas coisas boas aqui na paróquia. Então, nunca esquecerei esse ano 2000, quando fomos juízes da festa de São Paulo Apóstolo. Com certeza, eu creio que o grande aprendizado é a comunhão das pessoas, dos grupos, dos movimentos, das pastorais. Eu creio que um grande aprendizado também que a gente leva é quando a gente chega em uma comunidade paroquial, a gente poder ver, observar por um ano, para depois a gente começar a tomar as medidas, a gente procurar fazer algumas mudanças. Creio que o aprendizado seja este, de ser uma comunidade verdadeiramente em comunhão, de abraçar causas, né? Embora que a gente não conseguiu ainda realizar aquilo que nós planejamos, até porque nós estamos dentro de uma pandemia. Já fizemos muitas coisas, né? Com certeza, mas o que nós fizemos ainda não foi o bastante para que a gente pudesse concluir, sobretudo na questão das obras de construção e de reforma. Mas o legado, eu acho que o aprendizado que eu levo é esse trabalho de comunhão, essa alegria. O povo aqui gosta muito de festa, né? Graças a Deus. E eu acho que é isso que eu vou levar para a minha futura paróquia. Creio que o maior aprendizado de tudo isso foi viver a essência de uma comunidade cristã católica, a essência da unidade. Não posso jamais esquecer a unidade de todos, de comunidades, a unidade das comunidades, das 10 comunidades da época, a unidade de todas as pastorais, movimentos, serviços, associações,
Era uma coisa linda, um marco grandioso dessa unidade, fora as festas litúrgicas, era a gente estar presente numa gincana que se realizava no mês de setembro, com toda a paróquia envolvida. E aquela gincana tinha um objetivo pastoral: ajudar a uma comunidade que era eleita em assembleia no início do ano para se trabalhar em prol daquela comunidade, seja na construção de uma capela, seja na ampliação de um centro pastoral. Mas isso era muito bonito. O aprendizado de São Paulo Apóstolo é o espírito de unidade que devemos ter na igreja como cristãos, como seguidores do Cristo. Ele reza na última ceia, Jesus, ele pede ao Pai para que nós sejamos um. Então, essa unidade, São Paulo Apóstolo, todos os paroquianos ensinaram a mim e ensinaram também aos outros padres que por ali passaram, né? Viver o espírito da unidade. Uma prova dessa é que há 10 anos atrás nós estávamos presenteando as futuras gerações, e vocês estão saboreando isso, uma igreja que a gente pensava em nunca concluir, e foi concluída uma reforma de uma igreja, o templo interno, para como marco dos 50 anos de ereção canônica da paróquia. Não é fruto de quê? Dessa unidade, desse ardor missionário de todos nós. Eu trago até hoje o carinho do povo, o calor humano, o colocar-se à disposição para servir. A paróquia tinha muitos grupos, muitos movimentos, muitas pastorais, o pessoal trabalhava com muito gosto. Realmente, assim, era uma paróquia muito bem estruturada, eu diria assim, né? O pessoal realmente se lançava. Isso realmente me ajudou muito no início, né? A seriedade com que levavam as coisas, as nossas reuniões de CPP, quantas ideias surgiam ali, né? Eu lembro no mês da Bíblia, inventou-se de colocar um carro para cada livro da Bíblia, imagine só. Passaram de 100 carros, né? Foi uma carreata linda, cada carro com o livro da Bíblia, e eu não esqueço, como as procissões também, né? Cada procissão da Imaculada, de São Paulo Apóstolo, quer dizer, realmente é uma comunidade muito viva, né? O maior aprendizado que eu levei, a grande lição pastoral que eu levo no meu coração de Jardim São Paulo foi os leigos dessas 4 paróquias que eu já tenho vivido como pároco. Jardim São Paulo, lá nós encontramos ainda hoje grandes leigos engajados que auxiliam por demais na vivência pastoral da paróquia. Já naquela época nós vimos grandes lideranças na paróquia, lembrando Edson e Damião, Terezinha Maciel, Dulce, entre tantas outras lideranças na paróquia. Eu citei essa, mas são muitos outros que tinham um grande engajamento na paróquia de Jardim São Paulo. E eu trago no meu coração esta grande lição de leigos que se dedicaram toda a sua vida para evangelizar naquele bairro. Eu fiquei muito alegre de ter essa oportunidade. Olha, eu pensava sempre, se eu venho a esta paróquia e tenho ideia de fazer alguma coisa, será muito bom. Mas se em lugar de fazer, eu penso em dar oportunidade às pessoas para que elas façam, isto é, não fazer, mas fazer, dar oportunidade. Se eu faço, sumo. Se eu faço fazer, multiplico. E o pessoal do Jardim São Paulo fez. E essa é a minha grande alegria e o meu grande lucro. Não sei se queria você que dissesse mais alguma coisa, mas eu lembrando o Jardim São Paulo, o que lembro é isso. Muita gente pegou, vamos dizer, pegou
não sei como se diz, isso que bota nas carreiras, pegou o sinal, né? E bem, fizeram. E agora é a base do que existe. Existe o que vocês fizeram e fazem. Os padres da paróquia, o máximo que podem fazer é dar oportunidades a que vocês sejam cristãos. Mas ser cristãos é uma coisa de vocês. E não se pode mais. E uma grande alegria para qualquer padre. Muito obrigado por ter a oportunidade de poder dizê-lo. Bem, eu cheguei aqui, eu tinha por volta dos 5, 6 anos de idade. Eu vim porque eu via meu irmão vindo para cá e eu achava muito legal. Aí eu comecei na infância missionária e então fui convidada para fazer a primeira Eucaristia, para fazer o catecismo, e desde então continuo aqui até hoje. São alguns anos de caminhada. Eu vim do grupo jovem da igreja da Mangueira e a gente sempre teve uma necessidade de estar dentro da igreja. Eu e meu marido, nós nos conhecemos lá, eu com 17 anos, ele com 15 anos, e de lá para cá a gente sempre trabalhava pela igreja. Em algum grupo, qualquer grupo que dissesse bora trabalhar, a gente estava lá trabalhando. E então a gente chegou aqui na paróquia e foi muito bem recebido pelo padre Manolo na época. Depois o padre Manolo cada padre ficava indicando, olha, esse casal é bom para você trabalhar com ele, não sei o quê. Quando foi no ano seguinte, o Hélio começou, aí o padre Manolo convidou e o Hélio perguntou a mim se eu aceitava fazer encontro de casais com ele. Que ele tinha dito ao padre que 50% já tinha aceitado, e faltavam os outros 55% que era o meu, sim, né? Aí eu disse que sim, e a gente nunca disse não ao encontro de casais, nem nada da paróquia. A gente sempre disse sim. Porque eu acho que quando Deus chama, é missão. E missão deve ser cumprida, né? Aí nós trabalhamos em várias atividades na igreja. Gincana, o Hélio foi que deu a ideia da primeira gincana na paróquia, que era uma graça, porque amigos contra amigos, né? Para poder vencer. E a gente era muito interessante, porque a gente não pensava em vencer a gincana, a gente pensava em realizar e ver o que era melhor para a paróquia. Então, a gente fez um trabalho muito bom, junto com a igreja, os padres sempre aceitando as opiniões da gente, que é isso que eu acho fantástico. Aí teve o padre Nilson, o padre Luciano, o padre Fábio Paz, cada um de sua maneira, porque tinha padre mais agitado, padre mais calmo, mas todo mundo contribuindo. E na pastoral social foi muito interessante o trabalho da gente lá. Da gente ali, não é eu e meu marido, somente da gente como encontro de casais. A gente ia visitar nas comunidades para ver como é que estava cada pessoa, né? Assim, visitar as famílias, já que era o papel da gente trabalhar com as famílias. E algumas vezes a gente via que, por exemplo, a gente chegou num casebre, uma casa pequenininha, que tinha um esgoto dentro da casa. E eu chegava muito angustiada em casa. Como é que uma pessoa poderia morar ali, daquele jeito, quando eu tenho uma casa boa, né? Eu disse, isso não é justo, a gente tem que fazer alguma coisa. E no outro dia, a gente se reunia e ia buscar em armazém, em pessoas que podiam dar alguma contribuição, e reformava aquela casa. Botavam um cano, sei lá o que é que eles faziam, que é mais os homens que faziam, e fazia. E um Natal, que eu não me esqueço nunca, foi aqui no Planeta dos Macacos. Aí eu fazia uma casa para uma senhora bem idosinha, e quando chegou lá, aí todo mundo, o grupo da gente, foi fazer essa reforma dessa casa. E calhou de terminar no dia de Natal. Como a gente sabe, na casa da gente, a gente sempre procura botar o melhor na mesa no dia de Natal. Aí eu disse assim, que tal a gente fazer um Natal com eles? Para ver eles felizes, né? Aí o Hélio pegou, desabotoou uma porta da casa do quarto,
botou 2 cavaletes assim da Ceasa, e aí botou, cada um trazia o que podia. E um trazia batata doce, outro um ovo, não sei o que. E foi o melhor Natal da minha vida, minha gente. Vocês não acreditam nisso. Mas pode acreditar que eu fiquei tão feliz, porque eu via realmente Jesus nascer no canto como ele escolheu, na simplicidade. Então, esses foram os trabalhos que foram sendo feitos durante esses 10 anos. Foram 30 anos que eu passei, mas esses 10 anos que a gente fez, e a gente via como eu era feliz naquele momento. Aí você me pergunta, e seus filhos? Como é que ficavam com isso? Eu engajava. E tinha enquanto de casar, não podia levar filho. Mas a gente escolhia um casal para ficar com os filhos. Né? Aí a gente pegava e ficava. Teve uma época que eu tinha tido neném, e uma pessoa daqui ia fazer o encontro, também tinha tido neném. E levaram o menino para minha casa, para eu ficar dando mamar ao meu e ao dela. E, no final, a mulher dizia assim, que o que prendeu mais ela no encontro, que chamou a atenção no encontro, foi esse desporro da gente, né? De acolher filho, família, porque não é fácil, é difícil. Mas a gente, quando a gente faz com amor, parou. Não é verdade? Bem, quem me trouxe para a paróquia, junto com meu irmão, foi a nossa mãe. A gente vem para cá desde a barriga, mas a caminhada em si, a gente começou aos 4 anos de idade, na infância missionária com tia Dora. Depois da infância missionária, aos 7, a gente começou catequese e entrou no grupo de acólitos, onde a gente passou 16 anos. Aos 12 anos de idade, a gente entrou no grupo de leitores. Após o grupo de leitores, a gente se crismou, fez a JC. E daí, então, continuou na caminhada até hoje. Então, por ter sido tanto tempo assim de caminhada, tiveram muitas coisas que me marcaram, mas acho que o coral de Tia Dora, o coral Jesus Te Ama, a infância missionária, os coroinhas, teve a juventude missionária também, que é o grupo que eu participo agora, e acho que dos últimos 2 anos para cá foram os projetos que eu fiz junto com o seminarista Carlos Eduardo, que foram projetos que foram muito, muito bem feitos, sabe? E acho que não me marcou só, mas marcou muita gente. Por exemplo, o último projeto da gente, o Advento, que foi, assim, fantástico, sabe? E é isso. Foi isso. Olha, o que mais me marcou na paróquia foi o grupo em si de acólitos, que a metade da minha vida eu vivi dentro do grupo. Também as gincanas paroquiais que tinham antigamente, um Vinde a Mim que ocorreu aqui na paróquia, e as Santas Missões Populares, onde vieram pessoas de várias regiões do Brasil e até algumas pessoas de fora, onde a gente pôde vivenciar uma experiência missionária muito grande. E isso me marcou até hoje. Que bela história acabamos de ouvir. Parabéns pelos 62 anos, Paróquia São Paulo Apóstolo. Tenho muita honra e alegria de ter feito parte dessa história, que tenha mais 60 anos pela frente. Que Deus nos abençoe, nos dê coragem para continuarmos o trabalho que tantos começaram aqui, neste lugar. Feliz aniversário. Vixe, que calor, minha Nossa Senhora, só São Paulo Apóstolo. Oh, que coisa linda. É 62 anos? Por quê? Ah, é. E eu falando de 60, perdão, eu tô com 2019 na cabeça. Eu posso dar a bênção pro povo? Eu gosto de dar a bênção. E aí, se vocês não gostarem, depois chama de novo. Enfim, como é? O nosso? Qual foi o seu maior desafio? Vocês vão editar depois isso. O Senhor esteja convosco, pela intercessão da Imaculada Conceição da Virgem Maria, desça sobre vós, sobre as vossas famílias, sobre os nossos irmãos enfermos e os seus familiares, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Quero parabenizar a PASCOM
da paróquia, parabenizar cada comunidade, cada movimento, cada pastoral, cada pessoa, da criancinha hoje batizada à pessoa mais experimentada nos anos pela fé. Parabenizar a todos, dizer do meu muito obrigado por terem me acolhido nesta paróquia amada por mais de 9 anos e de terem, acima de tudo, testemunhado a fé para toda a nossa arquidiocese. Parabéns, Paróquia de São Paulo Apóstolo. Que Deus os abençoe e conceda anos de missão fervorosa, de amor a Cristo, a sua igreja, a cada irmão que a gente encontrar na nossa caminhada de fé. Como diz São Paulo, ai de mim se eu não evangelizar. Que Deus nos abençoe e um aplauso para aqueles que já estão no céu e que fizeram a história desta paróquia querida de São Paulo Apóstolo. Obrigado.